Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Bianca Batista de Souza e o tema de hoje é métodos e técnicas de coletas de aves. Então, vamos começar com um conceito geral sobre aves. As aves são animais endotérmicos, ovíparos com fecundação interna e que possuem penas e asas. Então, o que são endotérmicos, né? Animais endotérmicos possuem um metabolismo que gera manutenção da temperatura corpórea, mantendo ela alta e constante. E essa questão de ovíparos, né? Os ovíparos são animais cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo em um ambiente externo sem ligação com o corpo da mãe. Os objetivos. Eu vou falar um pouco sobre a origem, a biodiversidade, características, comportamento, curiosidade, uma que eu achei bem interessante, e principalmente métodos e técnicas de coleta. Origem. Geralmente muitas pessoas se perguntam quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E realmente é uma questão bem complicada de se responder. Mas nós cientistas temos a resposta. Quem veio primeiro foi o ovo. Ele começou lá nas tartarugas. E aí veio os lagartos, as serpentes, os crocodilos, e derivando dos crocodilos, os dinossauros, e dos dinossauros, as aves. Então, quem veio primeiro foi o ovo, e depois a galinha, que é um representante das aves. Esse cladograma tem o intuito de dar um zoom para mostrar a trajetória dos crocodilos para os dinossauros para as aves. As aves derivaram da subordem Terápoda dos dinossauros bípedes, do grupo denominado Maniraptora. Então, ali estão as aves. Essa imagem em específico mostra alterações do esqueleto de outros dinossauros do grupo Maniraptora, mas especialmente o Archaeopteryx, que é esse bonitão aí, ó. Ele é considerado como um elo entre os crocodilos para as aves, porque ele é um dinossauro que tem características de répteis e de aves. E duas características principais é que ele possui penas e tem capacidade de voo. Sobre a biodiversidade, atualmente há cerca de 10 mil espécies de aves no mundo. A América do Sul abriga a maior diversidade, cerca de 2.700 espécies residentes e 300 migrantes. O Brasil é o terceiro país em diversidade, ficando atrás da Colômbia e do Peru, e abrigando aproximadamente 1.800 espécies, sendo 143 migratórias. Existem cerca de 25 a 30 ordens e 148 famílias de aves. As ordens são divididas em duas superordens, a Paleognathe, das aves conhecidas como ratitas, e a Neognathe, das aves carinatas. Os membros da Paleognathe incluem o avestruz, a ema e o kiwi, e todo o restante das aves é classificado como Neognathe. Acredito que todo mundo já ouviu a seguinte frase: todo pássaro é ave, mas nem toda ave é pássaro. E por quê, né? Geralmente os leigos falam que qualquer ave, assim, qualquer ave eles chamam de pássaro. Mas tá errado. Sabe por quê? Porque os pássaros são somente aqueles da ordem Passeriformes. Então, eu trouxe aqui as 9 principais ordens. Temos os reiformes, esse aí é o avestruz. Ciconiformes, essa é a garça branca. Os anseriformes, esses aí são os marrecos. Os psittaciformes, essa é uma arara canindé, lindíssima. A gente também tem papagaios, periquitos, calopsitas. Os passeriformes, lindíssimos.
Esse é o canário da terra. A gente tem também pardal, sabiá. Os galiformes. Essa é uma galinha preta, diferente, que até a carne dela é preta. E todos os membros dessa ordem são semelhantes à galinha. Os columbiformes, que a gente tem o pombo, a rolinha. Os falconiformes, que são as aves de rapina. Essa é a arpia. E os estrigiformes, que são as corujas, né? E demais membros. Geralmente, esses animais aí possuem hábitos noturnos. Começando pelo voo, o voo das aves é uma estratégia eficaz, não apenas para o deslocamento de um ambiente a outro, mas para conseguir novas formas de alimento, fugir de predadores, aumentar o campo visual e ainda se afastar de condições climáticas desfavoráveis. A maioria consegue, com exceção dos avestruzes, emas e dos pinguins, e alguns outros tipos. O voo permitiu que essas aves colonizassem diferentes ambientes, desde os picos polares até a formação de comunidades complexas em florestas tropicais. Dessa forma, esses animais podem ser encontrados praticamente em qualquer lugar do mundo. Temos aqui as gaivotas voando, um esqueleto de uma ave, e aqui especialmente mostra como que são os ossos por dentro. A ave, ela tem um esqueleto adaptado para o voo. Ele é poroso, são ossos pneumáticos. Sobre a pele das aves, ela é queratinizada e em seus folículos surgem as penas, que servem para regular a temperatura do corpo e auxiliar no plano de voo. Com exceção das emas, né, as aves dispõem de glândulas uropigianas, que estão situadas na base da cauda e que produzem um óleo, o qual a ave utiliza para passar nas penas com o bico e deixá-las impermeáveis. Falando do bico, nessa imagem aí tem uma diversidade muito grande de bicos. Ele é composto de duas mandíbulas, superior e inferior. O bico das aves muda bastante em relação ao tamanho e à espessura, visto que a forma apresentada dependerá de seus hábitos alimentares. Por não terem dentes, essas aves utilizam o bico para ingerir seus alimentos, sendo que é possível aparecer até mesmo cerdas afiadas para estraçalhar as presas, como é o caso das aves de rapina. O sistema respiratório dessas aves tem um elemento a mais. Além das estruturas básicas, eles possuem sacos aéreos, que nada mais é do que um auxílio para ter um fluxo contínuo de oxigênio, que facilita na hora de voar. Sobre o sistema cardiovascular, as aves possuem um coração com 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos, o que impede que o sangue arterial e o sangue venoso se misturem. Já o sistema digestório tem algumas adaptações, como é o caso do papo, que é onde fica o alimento, ele fica ali um tempo sendo amolecido, e a moela, né? Que é a parte em que o alimento é triturado. Então, vai passar pelo intestino e as fezes são eliminadas pela cloaca, que é um local que tem ali a parte final do sistema digestório, do sistema urinário e do sistema genital. Sobre o comportamento, aqui temos várias imagens de aves se alimentando. Tem uma que pesca, tem o beija-flor, que se alimenta de néctar, tem um gavião e um ringneck, né? 2 ringnecks, que são membros da família dos psitacídeos. A alimentação das aves está diretamente ligada aos seus bicos, por isso a gente tem uma variedade de bicos. E existem aves que trituram sementes, pescam peixes, que vão predar, né, o alimento, recolhem o néctar e rasgam carnes. É perceptível nas aves um dimorfismo sexual, pelo menos na grande maioria.
O que seria um dimorfismo sexual? Nas imagens que eu estou mostrando para vocês, é muito nítido que um dos indivíduos é bem mais adornado, ele tem mais ornamentos, é mais bonito, é mais chamativo. Um caso bem clássico é o pavão, né? A fêmea ela é bem sem gracinha e o macho é todo exuberante, bonito. Temos aqui outros passarinhos, né? Esses aí são da ordem dos passeriformes, mas nitidamente dá para ver a questão da beleza, né? Dos ornamentos. Olha só, tem o pardal, tem essa espécie maravilhosa que dança e faz até um show, assim, maravilhoso. Eles cantam também. Então, nessa questão da reprodução, eles vão cantar, vão... Eles vão fazer a conquista através das vocalizações, das exibições, das danças. E aí eles fazem carinho uns nos outros, tanto o macho quanto a fêmea. E leva um tempo ali, porque às vezes nem o macho tá afim da fêmea e nem a fêmea afim do macho. Às vezes os dois estão em sintonia, às vezes não. E no final de tudo a gente tem o resultado, né? A questão do canto das aves, ele não está só restrito ao acasalamento, ele serve para diversas situações. Para alertar o bando, para proteger o ninho, para demarcar território e para chamar os filhotes. Geralmente os machos cantam mais porque esse é um artifício para atrair as fêmeas, né? A curiosidade em questão é a inteligência das aves. As aves são seres inteligentes e elas possuem um pensamento abstrato, são capazes de resolver problemas, de lembrar de diversas coisas, de aprender como as crianças e de reconhecer rostos. São capazes também de usar ferramentas, de decidir planos de voo, podem ser espertas, brincalhonas, espirituosas, ávidas, irritadiças, alegres e também competitivas. Elas usam as chamadas e os cantos para se comunicar, conseguem se localizar no espaço e se posicionar em agrupamentos sociais que são formados por unidades familiares de bandos com centenas ou milhares de indivíduos. Sabem enganar os outros, criam jogos entre si e consolam também um ao outro. Das aves mais inteligentes, assim, estão os corvos e os beija-flores, mas tem muitas outras espécies que exibem comportamentos notáveis. Sobre os métodos e as técnicas de coleta, é necessário inicialmente abordar algumas questões. O tempo da pesquisa deve envolver no mínimo 2 estações do ano. O ideal mesmo seria que envolvesse as 4 estações, mas a gente sabe que nem toda pesquisa dura tanto tempo, é financiada por tanto tempo. Então, tem que envolver 2 estações no mínimo e tem que ter também a questão da reprodução, a época da reprodução das aves, porque é exatamente nessa época do ano que elas vão estar mais ativas, mais alvoroçadas. A questão das condições climáticas é necessário ver se vai chover ou não, porque envolve bastante ouvir e ver as aves. E quando chove, atrapalha totalmente. O local tem que ver se ele é urbano, porque é mais difícil a questão de ouvir e ver, ou se ele é rural. E na amostragem tem que envolver todas as fisionomias ali. Sobre as ferramentas, tem algumas ferramentas que são básicas, como o mapa, foto aérea do local, GPS, trena, fita adesiva, estacas, prancheta ou notebook ou uma caderneta para anotação, binóculo, filtro solar e capa de chuva. O primeiro método é a amostragem por pontos. O levantamento por pontos de escuta e observação é necessário para marcar pontos em trilhas já estabelecidas ou abertas para o levantamento. Esses pontos devem ser dispostos uniformemente pela área a uma distância mínima de 200 metros entre eles.
para evitar que o mesmo indivíduo seja registrado em mais de um ponto de escuta. Cada ponto vai contar como uma amostra. Os pontos não são fixos e devem abranger o máximo de fisionomias e microhábitats presentes nos ambientes amostrados. As amostragens devem concentrar no período de maior atividade das aves, geralmente de manhãzinha, e as aves noturnas lá no de hábito crepuscular, durante a noite, né? E o profissional deve permanecer em cada ponto por 10 minutos, registrando todas as aves vistas e ou ouvidas, assim como o número de indivíduos. É necessário também determinar o raio de registro do ponto de escuta, e a vantagem é que é fácil o ajuste às condições da área de estudo, além da possibilidade de obtenção de um número relativamente alto de amostras. É um método mais eficiente para determinar a riqueza da área, se comparado à captura e recaptura, e vale lembrar que em ambientes florestais, mais de 90% dos registros são auditivos. Existem também 3 tipos de amostragens por ponto: a de raio curto, 50 metros, a de raio longo, 100 metros, com bandas, que serve para o censo de grandes aves não passeriformes, e não envolve limites de distância, somente são contadas as aves pousadas e localizadas. Tem aqui um exemplozinho da amostragem de pontos e um homem fazendo anotação. A amostragem por transecção, trouxe aqui também um exemplo. O observador percorre uma trilha padrão em velocidade já pré-determinada, registrando e contabilizando auditiva e ou visualmente os indivíduos. As trilhas devem estar em boas condições e limpas, justamente para o observador fazer o mínimo de barulho possível ao caminhar para não assustar as aves. Os indivíduos observados são anotados ou não a distância perpendicular do objeto de estudo em relação à trilha, e pode-se padronizar a distância máxima de registro em cada lado da ilha para homogeneizar o esforço amostral. É um método mais eficiente para o registro de espécies mais móveis e mais conspícuas, e os erros são menos graves que os cometidos por pontos de escuta. A amostragem por quadrado. Primeiramente, eles vão se guiar numa localização em forma de quadrado mesmo. Tem aí a referência dos quadrantes. Essa figura é um exemplo. Não imagine que isso aí são árvores, pensa que são aves. Esse método é muito utilizado para avaliar nidificações por busca ativa dentro da área estabelecida. Ele é raramente utilizado em estudos ambientais. O mais utilizado, na verdade, é a amostragem por pontos. E a área amostrada deve conter a maior parte dos biomas, como eu também já havia dito. Os gravadores autônomos. Ele coleta grande quantidade de dados por meio do pouco esforço em campo, né, e mínima perturbação da vida selvagem. Permite a amostragem em qualquer período do dia e armazenamento permanente de dados. Necessita de especialistas para escutar as gravações e identificar as espécies na ausência de softwares que executam essa tarefa de forma automatizada. Com o uso desses softwares que identificam as vocalizações, a presença do especialista se faz necessária para validar as identificações realizadas pelo software. Podem ser danificados, né, esses gravadores autônomos, pelas condições climáticas, ou vandalizados ou furtados. E vale lembrar que espécies que não vocalizam frequentemente, como os beija-flores e algumas aves de rapina florestais, não são bem registradas. A rede de mão, ou pulsar, ela é utilizada para pegar aves, geralmente é mais utilizado para pegar aves aquáticas. Ela tem de 30 a 50 centímetros de diâmetro, malha de nylon de 1 a 2 centímetros entre nós e cabo de madeira ou metal com 1,5 m a 3 metros de comprimento. A próxima é a rede ornitológica, mais conhecida como rede de neblina, que possui fios de seda, nylon ou material sintético, sempre na cor preta e extremamente delgado. A altura dos panos da rede
pode variar entre 2 e 3 metros, com comprimento de 6 a 20 metros. E aí, essas dobrinhas funcionam como bolsas, as aves vão bater nela, já vai se enroscar e às vezes cai nessas bolsas. Ficam mais ou menos assim. A rede de canhão, ela é usada também, bastante usada em aves aquáticas e também algumas aves como o pombo. É uma rede de nylon com malha de 3 a 6 centímetros e comprimento de 12 por 10 metros, acoplada a 3 canhões, que geralmente utilizam cartuchos de pólvora detonados manualmente através do circuito elétrico contínuo. Vale lembrar que o local deve ser aberto, livre de vegetação e rochas e com substrato relativamente consolidado. Então, vai ser um canhão, eles vão disparar e essa rede vai abrir e pegar as aves. É recomendado também disparar quando tem bastante aves e eles podem até usar incentivo, né? Colocar uma comida lá para atrair bastante indivíduo, muitos indivíduos. Aí é uma imagem para mostrar eles capturando, né? Eles jogando e depois pegando as aves. Sobre a marcação e a coleta de aves. É muito utilizado anilhas metálicas ou plásticas, que deve levar em consideração o porte da ave em fase adulta. Anilhas são essas, como se fossem pulseiras aí que coloca na perninha das aves. Pode ser usado também um microchip introduzido na musculatura peitoral ou da coxa, telemetria, corantes não tóxicos e temporários e tatuagem. Não pode ser a quente ou com substâncias de pH ácido ou básico. Então, sobre a coleta, existem alguns casos de espécies que não podem ser identificadas claramente por meio de observações em campo. Então, eles precisam coletar, às vezes vão empalhar esses animais e deixar guardados. Mas ultimamente já tem tanto, alguns professores falaram que não tem mais essa necessidade de pegar porque os museus já estão cheios. E para a coleta de aves de médio e grande porte em matas altas, é liberado o uso de armas de pressão em estudos de impacto ambiental, desde que selecionado o calibre correto, que é de 4,6 a 6 milímetros. E é isso, essas são as minhas referências. Muito obrigada.